Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa. Conteúdo: Aridsa, Educação em primeiro lugar. SAS, Sistema Aridsa. Realização: Diário do Nordeste, informação com credibilidade. Olá, caríssimos alunos, internautas. Eu sou o professor Lázaro, estou aqui margeado da professora Marislene e vamos conversar hoje a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio, questões que serão debatidas, principalmente das competências de número 7 e competência de número 8. Espero poder contribuir e que a gente possa hoje fazer um programa especial com questões envolvendo estas competências e estas habilidades. Não é isso, professora? É isso, Lázaro. Para nós é um prazer estar aqui para acrescentar, né? A gente fazer assim, uma breve revisão e a resolução comentada de algumas questões que o material da parceria do SAS com o Diário do Nordeste e o Colégio Aridsa vai preparar você, vai, na realidade, fornecer a você uma forma de tentar uma excelente aprovação, né? Uma excelente nota na prova do Enem de 2011. Eu posso começar, né, Lázaro? Deve. Vamos lá. Nós vamos começar com a quinta questão das questões propostas. A quinta questão trabalha a competência 7, habilidade 26, e ela contempla aspectos que envolvem energia. A questão, ela diz assim: a diretoria da limpeza pública da Enlurb promove dia 27, no pátio do setor de coleta, o descarte ecologicamente correto por trituração e descontaminação de 4.000 lâmpadas fluorescentes arrecadadas junto a empresas da cidade e de municípios que entregaram junto à Secretaria do Meio Ambiente. O descarte das lâmpadas é necessário, uma vez que esse produto consta na lista de resíduos nocivos ao meio ambiente, pois contém substâncias químicas que afetam o ser humano, como mercúrio e fósforo, e que podem contaminar o solo e o lençol freático. Desde 2004, esse material não é recolhido pelos coletores de lixo. As empresas que desejam fazer o descarte de suas lâmpadas podem entregá-las na diretoria da limpeza pública da empresa municipal. E para cada lâmpada entregue, é cobrado o valor de 70 centavos. Por outro lado, o município que desejar descartar sua lâmpada poderá entregá-la na SEMA, de graça. A Secretaria do Meio Ambiente recebe lâmpadas apenas de pessoas físicas e uma quantidade de até 30 unidades por ano. Utilizando seus conhecimentos sobre a linguagem técnica em química e o texto anterior, marque o único item correto. Antes de mais nada, é muito interessante porque o texto da questão ela aborda descarte de lâmpada, que é importante. Nós temos diversos tipos de lâmpadas. Uma das lâmpadas que nós temos é a chamada lâmpada incandescente, Lázaro. A lâmpada incandescente é a chamada lâmpada quente, que o pessoal usa muitas vezes para aquecer papel, quando vai ser utilizado para xerox, que utiliza para aquecer, por exemplo, o ovo em chocadeira. O pessoal que mora no interior sabe tão bem quanto nós que aquela lâmpada que tem um filamentozinho metálico nela, ela aquece na hora em que você liga, ela aquece o ambiente e ela é usada como chocadeira nos ambientes ali onde ele quer fazer o ovo permanecer numa temperatura um pouco mais elevada. Essa lâmpada incandescente, que é a lâmpada com filamento, que é a lâmpada quente, ela não tem problema a nível de descarte. Por quê? Porque ela tem o bulbo de vidro, ela tem o filamento metálico, que é um filamento de tungstênio, e ela não contém metais pesados, ela não contém substâncias químicas que sejam ou que pudessem ser nocivas ao ambiente. Então, não existe problema no descarte do tipo de lâmpada no ambiente que é a lâmpada incandescente. Porém, a lâmpada fluorescente, que é aquela chamada lâmpada fria, que existem vários formatos da lâmpada fluorescente, dentro dela tem um gás. E este gás é um vapor de mercúrio, tá? A lâmpada, ela é revestida na parte interna por um pó branco, cuja finalidade do pó é espalhar a luz
onde esta luz ela vem de onde? Como é que você bota o dedinho lá no interruptor e ele vai fazer a lâmpada acender? Na lâmpada fluorescente, o gás, que é o vapor de mercúrio, ele é bombardeado por elétrons, porque ela é um tubo de raios catódicos. E os elétrons, quando passam de uma placa para outra, ao bater no gás, o gás ioniza. E o processo de ionização do gás emite luz, num comprimento de onda que cai na região do visível. Se eu não tivesse a tinta branca na parte interna, que é uma tinta em pó sólida, na parte interna da lâmpada, ficaria só um filetezinho, só como se fosse um pequeno macarrão de luz entre uma placa e outra. A função do pó branco é espalhar a luz. Então tem que ter muito cuidado com o descarte da lâmpada fluorescente, que é a chamada lâmpada fria, aquela que economiza energia, que ela contém mercúrio, ela contém a própria tinta branca, então o descarte dela tem que ser um descarte especial, como a própria questão diz, né? E que a Secretaria do Meio Ambiente, ela recolhe estas lâmpadas. Bem, vamos analisar os itens. Letra A. As lâmpadas fluorescentes produzem energia luminosa a partir do aquecimento de um fio metálico de tungstênio presente no interior da lâmpada. A lâmpada que emite luz a partir do aquecimento do fio é a lâmpada incandescente, não a lâmpada fluorescente. Falsa a letra A. B de bola. O vapor de mercúrio presente dentro do tubo de vidro pode ser inalado sem qualquer prejuízo à saúde. Eu acho que o professor de biologia aqui ao meu lado não precisa a gente nem ir muito além para saber que o mercúrio é metal pesado. O mercúrio, ele é bioacumulativo, né, Lázaro? Ele se acumula ao longo da cadeia alimentar, tá? Não é eliminado ao longo da cadeia alimentar. Inclusive esse fenômeno, professora, né, esse processo em que o mercúrio ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar, na biologia a gente usa uma linguagem chamada magnificação trófica, que é exatamente o processo de bioacumulação, provocando inclusive toxicidade em todos os grupos animais e nos seres vivos que ficam ao longo das cadeias tróficas. Né? Pois é. As pessoas talvez imaginassem que a contaminação por mercúrio pudesse ser feita apenas pela exploração de ouro, no processo em que o garimpeiro utiliza mercúrio para extrair o ouro. E não é só, a própria lâmpada fluorescente, ela contém mercúrio e é um metal pesado e a gente tem que ter cuidado com ela, obviamente, né? Então, para quem não sabia que a própria lâmpada fluorescente tem metal pesado, que é mercúrio, aí é a nossa aula de hoje, né? Então, quando a letra B diz o vapor de mercúrio presente dentro do tubo de vidro pode ser inalado sem qualquer prejuízo à saúde? Claro que não. O mercúrio se acumula no sistema nervoso central, provoca doenças degenerativas do sistema nervoso central e o contato com ele tem que ser evitado. Falsa a letra B. C. As lâmpadas fluorescentes são tubos de raios catódicos, nas quais os elétrons partem do cátodo e ionizam o vapor de mercúrio presente dentro do tubo, produzindo a luz. Certíssimo. No começo mesmo, quando eu terminei de ler o texto, antes da leitura dos itens, eu estava falando que a lâmpada fluorescente, ela contém o vapor de mercúrio, os elétrons passam de uma placa para outra, na realidade do cátodo para o ânodo, do polo negativo para o polo positivo, e nesse processo ionizam gás, e o processo de ionização do gás emite luz no comprimento de onda na região do visível na cor branca, que é a luz da lâmpada fluorescente. Certíssima a letra C. Vamos ver as letras D e E. D. As lâmpadas fluorescentes podem ser descartadas no ambiente até uma quantidade máxima de 30 unidades por ano. Gente, metais pesados no ambiente não existe limite. Não existe limite mínimo que eu possa descartar ou não. O ideal é que eu nunca deva descartar. Então a D está falsa. A tinta sólida, branca, dentro do tubo da lâmpada fluorescente serve para produzir a luz, serve para espalhar a luz. Falso a letra E. E confirmando o gabarito da questão número 5 dos propostos, letra C, de certeza que você vai fazer uma boa prova. Ok, professora, depois de uma belíssima explicação dessa aí, até eu compreendi agora como é que se dá o funcionamento, né, das lâmpadas. Claríssima explicação. Nós vamos continuar trabalhando a parte de ciências da natureza,
abordando agora uma questão que envolve a competência de número 8 e a habilidade 28. Essa habilidade, ela tem por objetivo verificar principalmente como é que se dá a adaptação dos seres vivos, a adaptação do organismo a diversos fatores ambientais, como luminosidade, temperatura, clima. Então nós vamos verificar nesse tipo de habilidade algum tipo de mudança de comportamento ou mudança adaptativa do indivíduo de acordo com o ambiente que ele vive, num processo exatamente chamado de adaptação. A questão que nós vamos trabalhar é exatamente uma questão que está na sua página 6, do seu caderno, do seu módulozinho do Diário do Nordeste, e essa questão é a questão de número 11. Por sinal, essa questão foi uma questão já abordada por um dos exames nacionais do ensino médio. A questão ela traz um texto que diz exatamente o seguinte: diversos comportamentos e funções fisiológicas do nosso corpo são periódicos, sendo assim classificados como ritmo biológico. Quando o ritmo biológico responde a um período aproximado de 24 horas, ele é denominado ritmo circadiano. Esse ritmo diário ele é mantido pelas pistas ambientais de claro e escuro e determina comportamentos como o ciclo do sono, da vigília e também o da alimentação. Uma pessoa em condições normais, ela acorda às 8 e vai dormir às 21 horas, mantendo o seu ciclo de sono dentro do ritmo dia e noite. Imagine que essa mesma pessoa tenha sido mantida numa sala totalmente escura por mais de 15 dias. Ao sair de lá, ela dormia às 18 horas e acordava às 3 da manhã. Além disso, dormia mais vezes durante o dia por curtos períodos e havia perdido também a noção de contagem dos dias, pois, quando saiu, achou que havia passado muito mais tempo no escuro. Você nota aí que é uma questão que ela faz uma abordagem sobre o nosso padrão de comportamento. Todos nós sabemos que existe um relógio, né, que se comenta, que é o chamado relógio biológico. Esse relógio biológico é exatamente esse ciclo circadiano, esse ritmo circadiano. E que ele é controlado no nosso corpo a partir da questão da luminosidade. Pode chamar de fisiologia psicológica, psicofisiologia, É a psicofisiologia, chamada psicobiologia, que por sinal nós sabemos que naquele episódio, né, dos mineiros que passaram muitos dias lá no Chile, né, exatamente soterrados, eles passaram muito tempo sem a luz, o que altera completamente o ritmo circadiano dele. Aí você pode perguntar, mas Lázaro, qual é o tipo de glândula, de hormônio que influencia isso? Nós temos uma glândula situada dentro do nosso encéfalo, dentro da nossa caixa craniana, que é a chamada glândula pineal. Essa glândula pineal, ela é a responsável pela produção de um hormônio, de um neurohormônio, por se tratar de um hormônio que atua a nível neurológico, chamado de melatonina. Não confunda melatonina com melanina. Melanina é um padrão de pigmentação da pele, enquanto que a melatonina é um neurohormônio. O que é que essa melatonina faz? Ela controla o nosso metabolismo, ela controla o nosso sono, a nossa vigília e controla também o nosso padrão de comportamento. Aí você pode dizer, mas por que o padrão de comportamento? Porque a melatonina, ela tem como precursor uma substância chamada serotonina. Serotonina é uma substância, professora, que dá a sensação de bem-estar, de prazer, juntamente com a dopamina. Então, quando nós temos momentos prazerosos, a gente pode dizer, este momento é um momento serotonínico. Por exemplo, o professor de biologia fala assim. Inclusive, não, mas com certeza. Inclusive, há alimentos, por exemplo, a mulher, ela quando come chocolate, o chocolate, ele é um tipo de alimento que induz, né, que influencia o padrão de aumento dos níveis serotonínicos. Por isso que pesquisas revelam que no período que vai se aproximando ao final do dia, né, finalzinho da tarde para começo da noite, o consumo de chocolate, especialmente por mulheres, ele é maior. Por quê? Porque é quando os níveis serotonínicos estão mais baixos, depois de um dia de trabalho, de um dia de estresse, e a mulher consegue ver no chocolate a opção de um rejuvenescimento, de uma situação que ela melhora. Então, a serotonina, ela é precursor da melatonina. Daí porque uma boa noite de sono, que à noite você vai ter uma produção maior de melatonina, significa também recuperar o quê? Os níveis serotonínicos.
Por isso que uma pessoa que ela dorme bem, que ela tem as 8 horas diárias de sono, ela costuma acordar melhor, ela costuma acordar bem, o ritmo biológico dela fica melhor equilibrado. Por isso que a gente costuma sempre falar que uma noite de sono perdida vai, por muitos dias, repercutir no padrão comportamental do indivíduo. É verdade. E isso é uma realidade. Então, a melatonina, ela é uma substância que ela vai ser induzida à produção por questões de luminosidade. Então, vamos entender. Durante o dia, a luminosidade, a luz, ela bloqueia a produção da melatonina, de modo, então, que a taxa metabólica do indivíduo, ela é maior. Por isso que durante o dia você está mais disposto. Por quê? Porque os níveis de melatonina no seu corpo são menores, inibidos pela luz. Quando nós vamos nos aproximando da noite, que a luz ela vai se tornando mais escassa, você começa a ter um aumento da descarga de melatonina no seu corpo, que, consequentemente, esse aumento da melatonina vai baixando o teu metabolismo. Exatamente numa preparação para quê? Para o descanso. Numa preparação para o repouso. Então, a ausência de luz, que é exatamente a noite, é um período que diminui os níveis melatonínicos, consequentemente baixa a tua taxa o quê? Metabólica. Por esse motivo, nós sabemos que existem regiões do mundo onde os invernos eles são mais rigorosos, consequentemente a luz ela é mais ausente. Nestas pessoas os níveis de melatonina são bem baixos. O que acaba repercutindo nesses indivíduos, o quê? Uns transtornos, que a gente chama de transtorno afetivo sazonal. Esse transtorno afetivo sazonal ele acaba prejudicando o padrão de comportamento de muitas pessoas. Por isso que nessas regiões de invernos mais rigorosos, costumo dizer que as pessoas são mais frias. Por quê? Porque elas são metabolicamente menos ativas, por conta exatamente de que a ausência de luz faz com que os níveis de melatonina se elevem e a taxa metabólica caia. Estudos têm revelado que, assim, à medida que nós vamos envelhecendo, os níveis de melatonina vão se alterando. Então, eles caem bastante, a capacidade de produzir. Quando você tem 20 anos, 22 anos, o teu sono, ele é um sono bem mais tranquilo. Ele é um sono que você deita às 21 horas, às 22 horas e vai até muitas vezes às 8 horas da manhã, sem dificuldade. Mas à medida que a gente avança na idade, você já deve ter escutado muito sua avó, falar que não consegue dormir a noite toda. Isso é verdade. Por quê? Porque os níveis de melatonina dela hoje são bem mais baixos do que quando ela era jovem. Por isso que o sono de uma pessoa de idade mais avançada, ele é um sono mais perturbado. Ele é um sono menos, vamos dizer assim, de descanso. E realmente eles se acordam várias vezes e não conseguem mais dormir. Costumo dizer que também depois que a gente se torna pai, a gente começa a perceber que dormir a noite toda... É um grande luxo. É um grande luxo, né? Mas os itens, eles falam exatamente dessa questão da melatonina. Diz assim, ó, em função das características observadas, conclui-se que a pessoa, item A, apresentou aumento do seu período de sono contínuo e passou a dormir durante o dia, pois seu ritmo biológico foi alterado apenas no período noturno. Não. Se houve uma alteração, o período de sono também foi alterado, o padrão de melatonina também foi alterado, então com certeza esse item A não é um item coerente. O próprio texto mostra isso pra gente. B, apresentou pouca alteração do seu ritmo circadiano, sendo que sua noção de tempo foi alterada somente pela falta de atenção à passagem do tempo. Não, foi alterada por questões hormonais, por questões fisiológicas, por conta exatamente da melatonina. C, estava com o seu ritmo já alterado antes de entrar na sala. Precisamos mais nem ler. Nós percebemos que pelo texto foi verificado que essa alteração do padrão comportamental se deu pelo grande período de tempo em que o indivíduo ficou na ausência de luz. Então está falso o item C. D, teve seu ritmo biológico alterado devido à ausência de luz e de contato com o mundo externo, no qual a noção de tempo de um dia é modulada pela presença ou ausência de sol. Corretíssimo. Você nota que o objetivo da questão é o aluno perceber em que existe uma mudança de padrão de comportamento com a questão de quê? Da luminosidade. É tanto que quando nós acordamos, Marizene, e está chovendo, aquele período acinzentado, sem o sol presente, nós não conseguimos, porque o sol ele iria diminuir os níveis de melatonina. Como o sol ele não aparece, os níveis de melatonina, quando você acorda chovendo, eles continuam o quê? Elevados. Por isso que dá aquela o quê? Preguiça.
A gente costuma dizer, hoje não era um dia para se trabalhar. A gente só não pode dizer isso, né, para os nossos filhos. Claro. Mas é natural, essa questão fisiológica. Tem que acordar e buscar nem que seja uma luz artificial. Bora, levanta para bora trabalhar, né? Ó, o item E. Por que o item E está falso? Nós já observamos que o D é o item correto, não é isso? O item E diz assim, deveria não ter apresentado nenhuma mudança do seu período de sono, porque, na realidade, continua com o seu ritmo normal, independente do ambiente em que seja colocado. Claro que não. Aí é para mostrar que há uma mudança do padrão comportamental. Estudos recentes, professor Marislene, têm revelado que a melatonina tem sido utilizada, inclusive, para prevenir o envelhecimento. Porque com o avanço da idade, é natural que nós tenhamos um aumento dos níveis de radicais livres, resultante exatamente do estresse oxidativo metabólico. Então, tem estudos que tentam exatamente prevenir o envelhecimento, ou pelo menos diminuir os efeitos dele, com a adição de quê? De melatonina. Enquanto a melatonina não é regulamentada, para ser vendida como medicamento anti-envelhecimento, eu diria que existem alguns alimentos e algumas substâncias que você pode usufruir na sua alimentação que induz o aumento, e porque tem melatonina nesses componentes, como é o caso, por exemplo, cebola, cereja, banana e, olha, vinho tinto. Vinho tinto, ó. É por isso que eu não tenho a cara que eu tenho na minha idade. O vinho tinto, ele previne o envelhecimento porque ele contém níveis de melatonina. Agora, com certeza, se tem melatonina, dá um sono. É verdade. Né? Dá um sono, por quê? Porque ele baixa a taxa metabólica. Tá certo? Verdade. Tá aí resolvida, então, a nossa questão de número 11. O item é o item D de dado, seria a resposta da questão. Sempre um prazer aprendendo com o professor Lázaro, muito bem. Professora, a senhora acha provável cair alguma questão sobre Fukushima? Eu acredito que a colocação realmente foi muito apropriada, né, neste momento final. Nós começamos o ano com um terremoto que adquiriu magnitude a ponto de promover o anti-tsunami, e que, inclusive, o fato da tsunami ter atingido a usina nuclear de Fukushima, no Japão, fez com que o mundo inteiro reavaliasse as suas matrizes energéticas. A Alemanha, com o projeto de desativar usinas nucleares, o próprio Brasil, com a sua reavaliação da matriz energética nuclear. Nós tínhamos, até março deste ano, um projeto de expansão nuclear brasileira, que passaríamos de 3 usinas nucleares, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que ficará a partir de 2013, a Angra 3 funcionando, nós teríamos até 2035 26 reatores nucleares. Então, com o acidente de Fukushima, sem dúvida, todo o planeta repensou sua matriz energética envolvendo energia nuclear. Acredito sim que possa aparecer alguma questão sobre energia nuclear. Inclusive, no módulo 15, no fascículo 15, resolvemos uma questão sobre reator nuclear. É importante até você dar uma revisada no fascículo 15, dar uma assistida na aula do fascículo 15, que eu e o professor Vasco fizemos. E assim, junto com essa revisada sobre energia nuclear, que eu acho extremamente importante, lembrando que no reator existe a urânio 235 ou plutônio 239, que são os chamados combustíveis nucleares, que eles sofrem fissão nuclear e não fusão nuclear, né? É importante você dar uma revisada nisso aí, mas eu queria ir um pouco além. Eu queria dizer que neste momento final, né, na finalização do fascículo 16, além de Fukushima, além de radioatividade, além de usinas nucleares, é importante você dar uma olhada em estequiometria. As provas do Enem 2009 e 2010 têm abordado questões de cálculos químicos, de cálculos estequiométricos dentro de um contexto aplicado, questões que envolvam pilhas, baterias, os carros elétricos que estão aí, né? A Europa já fabrica carros elétricos movidos a hidrogênio, movidos a célula a combustível. O Brasil, nós não temos ainda produção de carros elétricos em série, mas esperamos que no futuro muito próximo, 2013, 2014, isso possa chegar ao mercado brasileiro.
dar uma revisada em química ambiental, no que diz respeito à atmosfera, hidrosfera, litosfera, que envolva lixo, que envolva efeito estufa, que envolva buraco na camada de ozônio, chuva ácida, que envolva poluição da água, tratamento de água de abastecimento, tratamento de água de esgoto, são assuntos extremamente contemplados na prova do Exame Nacional e assim, é muito importante que o aluno, utilizando os fascículos que nós contemplamos todas as competências, todas as habilidades dentro de radioatividade, de estequiometria, de eletroquímica, de química ambiental, que envolve as diversas áreas da química ambiental, a própria matriz energética, que quando a gente fala de radioatividade também aborda a matriz energética com suas transformações de energia, como a física trabalha muito bem as conversões de energia durante a produção de eletricidade, né? Que o aluno possa, através desta breve explanação, desta breve indicação de revisão, possa direcionar a tua revisão e fazer uma excelente prova nos dias 22 e 23 de outubro. Um grande abraço e até a prova. Professor, quais assuntos devo revisar nesses últimos dias que antecedem ao Enem? Ok, excelente dúvida, excelente pergunta desse nosso aluno. Bom, acredito que seja uma das maiores inquietações dos nossos estudantes querer saber exatamente quais são os assuntos mais importantes para o Enem, para o Exame Nacional. Eu costumo dizer que o conhecimento, ele é o mesmo em qualquer tipo de vestibular. Você não muda, tá certo, nada do padrão de conceito. Quando você explica sistema reprodutório, você vai ter que explicar da maneira que é para explicar. Quando você explica a parte de fotossíntese, você explica detalhadamente. A questão é a forma de abordagem. O que o Exame Nacional do Ensino Médio ele traz é uma diferente maneira de cobrar os conteúdos abordados pelos professores de sala de aula. Então não houve supressão de informação. O que existe, na verdade, é uma questão mais contextualizada. Dentro dessa perspectiva, eu diria que, sem dúvida, a ecologia ela se tornou hoje um dos assuntos mais importantes. Então você deveria dar uma ênfase muito grande nesses últimos momentos a estudar a parte de ecologia. Outro assunto significativo, a parte de que DNA, ácidos nucleicos, DNA e biotecnologia, transgênicos, células-tronco, a parte de modificação genética, clonagem, toda essa estrutura, mecanismo de splice deve ser abordado por você. É um outro assunto de grande importância, essa parte de biotecnologia. Um outro tópico que nós poderíamos falar, a questão de fisiologia humana. As noções de saúde, as noções de higiene, as noções relacionadas principalmente à imunidade, a parte imunológica, soro, vacina, campanhas, tudo isso é muito abordado. Se você pegar os exames nacionais que já aconteceram, você vai pegar muitas questões que falam da questão do soro, da vacina, o que é imunização ativa, o que é imunização passiva, a parte que nós, inclusive, já resolvemos em nossos materiais, relacionado à questão do sistema endócrino, do sistema sensorial, sistema nervoso, são assuntos que devem ser abordados. Quarto tópico importante, evolução. Todos os anos é abordado as teorias evolucionistas. O padrão de comportamento da evolução das espécies, a ancestralidade comum, a seleção natural, os pensamentos lamarquistas, uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos. E diria que um outro tópico que você pode dar uma importância é a sociobiologia. Aí nessa parte, a questão das drogas. O efeito que as drogas têm, tanto drogas lícitas, como o álcool, como o cigarro, como as drogas ilícitas. Aí deu uma ênfase a estudar a questão da cocaína, do crack, do ox, os efeitos que essas substâncias têm no organismo. Então, vamos aqui recapitular. Ecologia, biotecnologia, origem da vida e evolução, fisiologia humana no quesito principalmente imunologia, saúde e higiene pessoal e, por fim, o que eu acabei de mencionar, a parte de sociobiologia. Esses, sem dúvida, são os tópicos mais importantes que você deveria dar ênfase nos últimos momentos. E, lógico, não deixar de assistir todas as aulas, de acompanhar esses últimos instantes, porque ele é exatamente decisivo para o seu resultado. E no dia da prova, confiança.
Eu tenho certeza que você, indo para a prova, convicto do seu resultado, vai te auxiliar a perder exatamente um pouco da insegurança e fazer com que você marque as assertivas corretas. Deixo aqui um forte abraço e a certeza de que nós fizemos um grande trabalho juntamente com o Sistema Aridissá e o Diário do Nordeste, onde todas as habilidades e competências foram abordadas, tornando o nosso material, sem dúvida, um material diferenciado em relação ao Exame Nacional. Forte abraço. Bem, nós vamos para a página 8 do módulozinho de vocês, né, do Diário do Nordeste. Não podemos esquecer que nós estamos no último módulo, que é o módulo 16, né? Eu espero que realmente fique aquele gostinho de que realmente a gente podia até ter feito mais questões, mais materiais, mas porque a ideia é passear por todas as competências e todas as habilidades. Então, eu acho que foi um projeto muito inovador, um projeto muito ousado e que, na minha concepção, um projeto muito feliz. Nós temos agora a oportunidade de fazer o desfecho de um conjunto de 16 fascículos, né? Este é o 16º, e que a gente conseguiu elaborar, conseguiu questões de todas as habilidades e competências nas diversas áreas de conhecimento. Isso é muito bom. Nós vamos para a questão número 2, da página 8, do fascículo de vocês. E a questão número 2, não poderia deixar de trabalhar vitaminas com o professor de biologia ao meu lado, né? E a questão 2 diz assim: as vitaminas, elas são micronutrientes necessários ao organismo. Geralmente não podem ser produzidas pelo nosso organismo, por isso devem estar presentes diariamente na nossa alimentação. É muito importante quando a mãe da gente diz, olha, vá comer uma laranja, vá comer uma banana. Cada vitamina, ela tem uma fonte específica, não é, Lázaro? Com certeza. A gente não pode chegar e dizer, eu só gosto de banana, eu só vou comer banana. Porque você vai ter, obviamente, a fonte de uma determinada vitamina naquele alimento, mas vai ter, obviamente, carência em outros alimentos, né? São divididas em 2 grupos, as lipossolúveis, vitaminas A, D, E e K, e as hidrossolúveis, vitaminas B1, B2, B6, B12, C, ácido fólico, niacina, ácido pantotênico e ácido paraaminobenzoico. A diferença de solubilidade em água entre as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis podem ser entendidas em termos da estrutura da molécula. Analise as estruturas das moléculas das vitaminas A e da vitamina C, mostradas a seguir. Antes de qualquer coisa, tá? É muito importante a gente entender a construção da palavra. Quando a gente fala que a vitamina é hidrossolúvel, mesmo uma prova do Enem, que eu, pelo menos, me espantei nas provas do Novo Enem 2009 e 2010, que foi colocado tanto que o Enem iria fornecer as fórmulas, todas as dicas, e não foi bem isso que a gente viu. Quem resolveu as questões do Novo Enem 2009 e 2010, das 4 provas, inclusive, viu que não foi dessa maneira, né? E a gente tem que ir com conhecimento adquirido, a gente tem que ir com conteúdo, só que esse conteúdo ele tem que ser abordado no aspecto de uma aplicação que envolva o teu cotidiano, que no caso desta questão, conhecer que você vai ter vitaminas hidrossolúveis em tais alimentos e vitaminas lipossolúveis em outros alimentos. Quando a gente fala hidro vem água. Água é a substância polar, solúvel em água. Então, quem é solúvel em água, vem o ditadozinho que semelhante dissolve semelhante, quem é solúvel em água deve ser polar como a água é polar. Então, uma das características que a gente tem que olhar para a estrutura e perceber de cara em compostos orgânicos, né? Deixando isso muito claro, que a estrutura ela tem um forte caráter polar, então ela deve ter solubilidade em água, que é polar, e ser hidrossolúvel, é a presença de elementos de elevada eletronegatividade, como oxigênio, como nitrogênio, como enxofre, como halogênios, como flúor, cloro, bromo. Então, quando você olha para as estruturas da vitamina A e da vitamina C na questão, você vê que a vitamina A ela tem um esqueleto razoavelmente longo,
mas que só tem ao longo da estrutura toda um único átomo de oxigênio. Mas quando você olha para a estrutura da vitamina C, você vê diversos oxigênios na forma de hidroxila, que as hidroxilas do canto superior do lado direito da estrutura da vitamina C são hidroxilas que identificam a função álcool. Você vê também na cadeia fechada as hidroxilas ligadas à cadeia fechada na forma de dupla. Então, são grupos, são hidroxilas que identificam a função enol. E você vê um dupla O com Ozinho ao lado na estrutura fechada, que é um grupo da função éster. Então, a vitamina C, ela tem uma estrutura menor do que a vitamina A, mas ela tem muito mais átomos de elevada eletronegatividade, que são os átomos de oxigênio. Eu diria que só olhando para a estrutura da vitamina C, ela é polar, porque ela tem vários átomos de oxigênio. E a da vitamina A, ela não deve ser bem polar. Então, vamos usar os termos que o enunciado da questão cita. A vitamina C, ela deve ser solúvel em água, porque ela é polar e é solúvel em água, que também é polar, hidrossolúvel. E a vitamina A, ela não deve ter boa polaridade, ela deve ser apolar e deve ser solúvel em quem é apolar. E lipo vem de lipídio, vem de gordura, e as gorduras são apolares. Então, solúvel em lipídio, lipossolúvel, solúvel em gordura, apolar. Então, a vitamina A deve ser lipossolúvel e a vitamina C deve ser hidrossolúvel. Que no enunciado, ele já tinha comentado aí as vitaminas lipo e hidrossolúvel, mas suponho que ele não tivesse feito isso. Nós temos que ter uma preparação para conseguir essa identificação. Com base nessas estruturas, podemos afirmar que a vitamina A é um álcool de cadeia longa, podendo ser considerada muito polar. O item começa verdadeiro, a vitamina A é um álcool, tem hidroxila na ponta ligada a carbono, que só tem ligações simples, tá? A cadeia é longa sim, mas ela não é muito polar, pelo contrário, ela é pouco polar, considerada praticamente apolar. Falso a letra A. B. A vitamina C é uma molécula menor, contendo mais grupos hidroxílicos, OH, até aí tudo bem, sendo insolúvel em água. Não, gente. Se ela é polar, ela vai ser solúvel em água, que é polar também. Falso a letra B. C. A vitamina A é mais solúvel nas gorduras, podendo ser armazenada mais tempo no corpo. Bem, eu acredito que aí envolva um pouco o aspecto biológico, porque como as gorduras, elas devam ter uma estrutura maior, o tempo necessário, a energia necessária para quebrar essas cadeias deve levar um tempo maior. E, obviamente, para metabolizá-las deve ser mais difícil. Eu estou falando quimicamente, né? Então, quando ele diz que a vitamina A ela é mais solúvel em gordura, sim, porque ela é apolar. Ela tem um forte caráter apolar, podendo ser armazenada mais tempo no corpo, porque é de mais difícil metabolização. Então, a letra C está verdadeira. D. A vitamina C não forma pontes de hidrogênio com a água. A vitamina C tem grupos OH e essas hidroxilas fazem ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio com a água. Falso a letra D. É. A vitamina A é mais solúvel em água que a vitamina C. Exatamente o inverso. A vitamina C é mais solúvel em água que a vitamina A. Confirmando a questão número 2, C de casa. Aproveitar, professora Marizela, para comentar, já que o assunto, né, é vitaminas, lembrando que a vitamina ela é uma molécula de natureza orgânica e ela não é uma molécula de natureza energética. Ela não tem propriedade energética, não tem propriedade estrutural, construtora, plástica. O que são as vitaminas? Elas são reguladoras de metabolismo. Então, muitas vezes, os nossos pais, assim, come essa fruta e tal, porque isso aqui tem vitamina, vitamina dá energia. Não, não é isso. A vitamina ela vai regular o seu padrão metabólico. Todas as vitaminas, principalmente as do complexo B, elas são reguladoras de todo o nosso metabolismo oxidativo dos carboidratos. Então, lógico, se eu tenho uma dieta rica, né, em complexos vitamínicos B, eu vou ter o meu metabolismo respiratório celular regulado, o que, consequentemente, me dá um melhor aproveitamento de ATPs. É isso que faz, muitas vezes, o pai associar
que a vitamina dá o quê? Energia. E abre o apetite, às E vezes, abre o né? apetite, pronto. Mas, na verdade, ela está regulando o mecanismo oxidativo e de aproveitamento das fontes orgânicas energéticas, como é o caso dos carboidratos, certo? É muito interessante, né, que um dos aspectos hoje em dia é que as crianças, os jovens, têm muita dificuldade em exatamente ingerir via natural as vitaminas na forma de frutas, né, de alimentos naturais. Aí o que os pais desesperadoramente fazem? Como eu, muitas vezes. A gente compra a vitamina na farmácia, né? Agora, é muito interessante que, como são compostos orgânicos, você está comprando uma substância química sintética em detrimento de uma substância química que já existe na natureza, e tem que ter muito cuidado porque existem os isômeros. Os isômeros estereoisoméricos, os isômeros espaciais, porque eu posso ter a mesma composição química, com a mesma função, a mesma substância orgânica, e espacialmente um é cis e o outro é trans, espacialmente um é destrógeno e o outro é levógeno. Então, um fisiologicamente pode não fazer o mesmo efeito que o outro. Exato. Né? Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a substituição das vitaminas naturais para as vitaminas sintéticas artificiais pode ser que o efeito não seja tão desejado ou esperado ou significativo como nós pais muitas vezes queremos que seja. E aí como você falou nós pais, eu acho uma coisa interessante. A vitamina C e as vitaminas do complexo B, como a própria questão, né, professora, você elucidou muito bem, elas são hidrossolúveis. Então, consequentemente, você tem mais facilidade de quê? De excretá-la via urina. Exatamente porque ela é solubilizada em água e sai na urina. Por isso que muitas vezes o pai vai a um médico, tá certo? Diz assim, mas doutor, meu filho não está comendo, não está se alimentando, passa alguma vitamina. E muitos médicos costumam não ter remorsos de passar o quê? Complexo B e vitamina C. Porque ele sabe que mesmo que a criança esteja com essas vitaminas nas quantidades normais, dificilmente vai ocorrer o acúmulo dessa substância. Porque como elas são hidrossolúveis, caso a criança beba bastante água, ela vai o quê? Eliminada via excretura. Mas ali naquela urina da criança está saindo também o dinheiro dos pais. Tá certo? Então eu costumo sempre dizer o seguinte, que eu sou ainda muito adepto de valorizar o médico que não passa vitamina. Né? Que passa, na verdade, o quê? Uma alimentação equilibrada, dieta, frutas, cereais, que possam conter essas vitaminas, porque sem dúvida vai ser bem mais saudável. Tomar cuidado com os complexos vitamínicos que contêm as vitaminas lipossolúveis. É verdade. Porque como elas são vitaminas de fácil absorção por conta dos lipídios, elas também são de fácil estoque por conta do nosso tecido adiposo. Então ela fica armazenada e a maioria dessas vitaminas lipossolúveis, elas têm natureza tóxica, como são os derivados da vitamina A, que são os retinoides, né? Por isso que é o retinol. Então essas vitaminas elas têm um nível de toxicidade altíssimo, é tanto que o tratamento para pele, né, o tratamento de acne, seja o tópico, de aplicação tópica, ou seja o via oral, como é o caso do Roacutan, são vitaminas de altíssima toxicidade. Então tem que tomar cuidado. É tanto que tem mulheres que quando estão fazendo tratamento para a pele com Roacutan não podem nem engravidar devido ao efeito que teratógeno que tem esse tipo de vitamina. Nossa. Então tem que se tomar bastante cuidado. Vamos para mais uma questão. Essa questão ela está exatamente na tua página 10, na página do seu material aí, na página 10. É uma questão que envolve a competência 8, a habilidade 28. Nós falamos anteriormente de uma questão de biologia que falava da luz na influência do padrão de comportamento nosso. Essa questão aí é a luz influenciando o padrão de comportamento de um vegetal. Você vê que a luz ela é um fator ambiental que influencia o comportamento dos seres vivos de um modo geral. Essa questão de número 9, tá certo? Ela se encontra na sua página 10 do módulo, diz assim, é um trecho da música Shot das Meninas, do grande Luiz Gonzaga e de Zé Dantas, que diz, Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Então, olha, no primeiro texto ele fala exatamente de quê? Da capacidade do mandacaru de quê? Florar. Certo? Então, mandacaru quando fulora na seca. Então ele está falando exatamente de quê? Que o período que o mandacaru ele consegue ter a capacidade de ter floração mesmo quando você está no período de profunda intensidade luminosa, de muita luz e de muito o quê? Seca. Devido às características naturalmente adaptativas que esse tipo de vegetal tem ao seu tipo de clima e ambiente. Sobre o processo de floração
vegetal e os limites de adaptação do mandacaru, marque a assertiva correta. A. Segundo a música acima citada, o mandacaru é um exemplo de planta de dia longo, sendo esta uma das causas do seu sucesso adaptativo às condições climáticas do Nordeste brasileiro. Corretíssimo. Quando ele fala de planta de dia longo, o mais importante, na verdade, é ela ser uma planta de noite curta, porque o que importa para a floração, devido aos hormônios chamados de florígenos, é o curto período em que, no caso do mandacaru, passa na ausência de quê? De luz. Então ele é uma planta de dia longo, porque ela passa, na verdade, o quê? Pouco tempo na ausência de luz. E isso faz com que os florígenos, que são os hormônios, estabelecem o padrão de quê? De floração. Daí porque ele tem um fotoperíodo crítico associado a um longo período de quê? De luminosidade. Então está corretíssimo o item A de Aritsá, que é exatamente a resposta dessa questão número 9. Mas observe o item B. Uma das adaptações do mandacaru para sobreviver em condições climáticas áridas é o aumento da área superficial das folhas, aumentando o potencial fotossintético. Falso. Você nota que uma das características do mandacaru é ter folhas modificadas em espinhos. Até porque as folhas modificadas em espinhos diminuem a área superficial, consequentemente o processo de transpiração é baixo e ele perde o quê? Menos água. Tem que se adaptar a essas regiões áridas. C. A capacidade de floração do mandacaru em regiões áridas é resultado do seu metabolismo C3. O mandacaru não tem metabolismo C3. Metabolismo C3 é aquele metabolismo em que após a fixação do CO2, o primeiro produto estável que nós vamos ter é o 3-fosfoglicerato. Essa molécula não acontece no processo de quê? Do mandacaru, que é devido exatamente da rubisco, a famosa enzima ribulose, carboxilase, oxidase. Essa não está presente no mandacaru. O mandacaru tem metabolismo que C4. É um tipo de planta mais adaptada às regiões áridas. Então, no caso, a fixação ocorre a partir de uma outra substância e de uma outra enzima, que é mais adaptável às regiões áridas. Por isso que está falso. D. O mandacaru possui abundante quantidade de estômatos na epiderme inferior da folha. Nem tem as epidermes inferiores foliares, até porque as folhas são o quê? Modificadas em espinhos. Está falso. A seca é um fenômeno rápido e sazonal nas regiões áridas, de modo que não interfere no ciclo de floração das plantas. Claro que interfere. Interfere tanto que o mandacaru só flora na seca. Por quê? Longo período de quê? Luminosidade. É possível, inclusive, se você pegar o mandacaru, levar para uma região onde o período de luz seja curto, que ele não consiga florar. Aí você vai começar a perceber que é uma planta mais adaptada às regiões quê? Áridas. Então, nesse caso, a alternativa que nós temos correta para a questão 9 da página 10 proposta, a questão do shot das meninas, é o item A de Aritsá. Muito bem. Nós estamos terminando o programa, né, o comentário de algumas questões do módulo 16, né, do fascículo 16 do Diário do Nordeste, e nós só realmente temos a desejar uma excelente prova do Enem que estará aí por vir muito próximo, né? Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa. Conteúdo: Aritsá, Educação em primeiro lugar. SAS, Sistema Aritsá. Realização: Diário do Nordeste, informação com credibilidade.